Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, estamos de volta. Estamos de volta com um agradecimento a Deus, com um agradecimento a essa comunidade. 1000 inscritos, já chegamos a 1000 inscritos no nosso canal e eu agradeço profundamente a Deus, agradeço a Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, porque por meio dela eu hoje posso chegar a todos vocês. Daqui, deste local tão simples, aqui na varanda de casa, eu tenho chegado a muitas pessoas, não só no Brasil, mas além fronteiras. Eu peço a você que divulgue o nosso canal, ajude-nos nesta missão e a partir daqui, a partir deste instrumento, estamos levando uma palavra de Deus para tantas e tantas pessoas e eu agradeço que muitos têm sido edificados. Agradeço você também, meu irmão, que não é cristão católico, é de outra profissão religiosa. Inclusive agradeço pelas alfinetadas, pelas palavras duras, por palavras tão inadequadas, indevidas, né, que não deveriam. Mas eu agradeço a você porque você me faz ver as coisas de forma diferente. Você me faz ver um pouco o que eu era, como eu falava, como me comportava em relação à fé católica. Eu agradeço e não tenha dúvida que estou orando, estou rezando pela sua vida, pela sua família. Mas estamos em tempo de quaresma, sim, né? 40 dias aí que a igreja nos dá de retiro espiritual. Todos os anos, isso é a igreja, a riqueza da igreja. Todos os anos a igreja nos dá estes 40 dias de quaresma. É um retiro aberto para todos. Todos os cristãos católicos são chamados, convocados pela Santa Mãe Igreja. A igreja que alimenta, ela educa. A igreja que educa, alimenta. Então a igreja nos faz ver práticas de penitência, como a oração, o jejum, a esmola, certo? Não esqueçamos disso. Oração, jejum, que é vertical. Vertical, amor a Deus, eu e Deus. Eu preciso da minha prática de oração. Se nós não tivermos a nossa prática de oração, né, a nossa espiritualidade, a nossa sese, o querer melhorar dia após dia, ter um encontro maior com o nosso Deus, essa comunhão com Deus, então é necessário. Os judeus conheciam bem essas práticas de comunhão com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da esmola, da penitência. Então a quaresma, Jesus trouxe para nós, e a igreja trabalha essas práticas na quaresma, porque Jesus, ele veio nos ensinar a rezar. Jesus veio nos ensinar a fazer a nossa esmola, a praticar o nosso jejum, como praticar as nossas obras de justiça. Então a Igreja Católica, que abre a quaresma na quarta-feira de cinzas, ela traz para nós essa palavra de Jesus e todos nós devemos incorporá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, porque somos muito carentes. Então a quaresma, veja bem, eu não vou falar esses dias apenas a questão da virgindade perpétua de Maria. Mas eu vou deixar um pouquinho de lado, porque eu quero trabalhar um pouco da quaresma. Vamos intercalar uma mensagem quaresmal, uma mensagem sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Estamos mostrando a virgindade perpétua de Maria dentro da ótica da soberania de Deus. Ok? Mas hoje eu estou falando quero falar um pouquinho que a quaresma, este período de retiro anual, este retiro intenso espiritual que a igreja nos dá em preparação ao tríduo pascal. Queridos, quantas e quantas maldades nós estamos presenciando. Em todos os setores, males, coisas terríveis, que não acontece simplesmente lá fora, digamos, no mundo que a gente diz, no nosso jeito de falar, que não é cristão. Não. É no meio dos cristãos. No meio dos cristãos.
É na paróquia, é na pastoral, entre os religiosos, os consagrados, os leigos, nos grupos, com toda certeza. É no local de trabalho. Às vezes, cristãos estão trabalhando numa sala pequena ali, 3, 4 pessoas, pois ali há uma divergência. Ali é uma situação de discórdia, de desavença. Eu não vou com a cara daquele, gratuito. Você não precisa fazer nada de mal contra o outro. Não precisa. A pessoa simplesmente não vai com a tua cara. Não gosta de você. Mas o problema não para no não gostar de você. Além desta pessoa não gostar de você gratuitamente, tem um fator psicológico. Você une palavras, o tom da voz da pessoa, as situações que você viveu lá atrás, o olhar da pessoa, gestos da pessoa, como a pessoa se posiciona na sua mesa, no seu local de trabalho. Você liga aquela expressão a coisas que tiveram lá atrás que te machucaram, que te feriram. Tem toda uma explicação, não é comigo isso, mas tem. Então, gratuitamente, você não, o tom, a tonalidade da voz, a pessoa fala muito baixo, fala muito alto, é uma pessoa tímida, é uma pessoa muito expansiva, proativa. Sim, com toda certeza. Então, queridos, a pessoa não para apenas no eu não vou com a cara do missionário. Essa pessoa, além de não ir com... E é um direito, cada um aproxima-se de quem quer, tem afinidade com quem quer, é um direito, é uma liberdade, só que não para nisso, a pessoa começa a prejudicar. Eu vou tirá-lo daqui, eu não quero que ele trabalhe aqui comigo. O que o fulano tiver, nada. Simplesmente eu não gosto do jeito dele, certo? Então a pessoa começa a te prejudicar, a pessoa começa a puxar o teu tapete. E se diz cristã. Então essas maldades, elas não estão apenas lá do lado de fora, elas estão no nosso círculo. Por sinal, Jesus chegou a dizer uma frase que ela acontece, é a realidade. Os vossos inimigos serão os da vossa própria casa. Então, para termos inimigo, não precisamos ter inimigo das famílias alheias. Na nossa própria família, nós temos os inimigos. Então, um cristão católico, ele tem esta oportunidade anualmente. Não que esta oportunidade seja apenas na quaresma. Não. A quaresma é simplesmente um momento para nós darmos um passo a mais. Sairmos da superfície, irmos às profundezas do nosso ser, ver que precisamos colocar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento ético diante de Deus, precisa ser transformado, porque em nós há muitas e muitas coisas que não adoram, que não louvam, que não têm misericórdia, que não perdoam. Quantas coisas dessas existem na minha vida que eu preciso colocar diante de Deus, e a igreja traz para mim esta oportunidade. A quaresma é um ponto alto de eu parar. Mas isso não quer dizer que, depois da quaresma, eu não possa, inclusive, tropeçar de forma grande, de forma aguda, nessas situações, e a igreja continua a oferecer-me a possibilidade do perdão, de eu reestruturar a minha vida de fé. A minha vida de fé com Deus, com a igreja, com a comunidade. Então, neste retiro quaresmal, precisamos olhar muito para as maldades. Quantas e quantas maldades. E a pessoa está com a Bíblia na mão, né? É o terço na outra, um crucifixo no peito que não tem mais tamanho. Fácil e facílimo é dizer-me cristão. Difícil e dificílimo é ser cristão. Ainda que fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver caridade, isso de nada vale. Ainda que tenha toda a fé ao ponto de transportar montes. Olha aqui, nós vivemos aqui cercado de montanhas. Ainda que tenha tanta fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver caridade, isso não tem valor algum para mim. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu curei, libertei, profetizei, falei línguas, apartai-vos de mim, maldito.
Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, entre dizer glória, glória, Senhor, Senhor, falar línguas, profetizar e fazer a vontade do Pai que está nos céus, há uma diferença, uma distância muito, muito grande. Então, não nos deixemos enganar. Não nos deixemos nos enganar, inclusive, por esses atos, essas práticas. Porque isso não me leva para o céu. Isso não é sinônimo de vida eterna. A vida eterna passa por outros e outros e outros canais. Por sinal, o critério do julgamento de São Mateus, capítulo 25, qual é? Não é o da verticalidade. Não é do eu e Deus. O critério do julgamento de Mateus 25 é o da horizontalidade, é da ética, da vivência comunitária, é o critério do amor ao próximo. Eu estava com fome, estava com sede, estava nu, era prisioneiro, era forasteiro. Quando eu não fiz isso para ti? Quando deixar de fazer a um desses pequeninos, que estavam próximos de ti, que tu passava de largo. Não tinha coragem de dar uma carona no teu carro para aquela pessoa que estava lá no ponto de ônibus. Um idoso que estava lá. Aqui na nossa região, que o nosso transporte público é precário, é um caos, sobretudo aqui na região da Fundação Beatriz Gama, essa linha 515 da Fundação Beatriz Gama é um caos. E quantas vezes a gente passa de carro no ponto de ônibus, tem alguém lá, uma senhora, alguém cheio de sacolas para vir para cá. Ah, não é meu caminho, não é teu caminho, é o meu e é o teu e é o nosso caminho. Não custa nada deixar ele ali. Vai gastar pneu, gasolina? Para com isso. Mas a gente não faz isso. Então Jesus, Deus perguntará para nós. Eu estava no ponto. 70, 80 anos. Estava lá. Sozinho, sozinha, exposto a um perigo, a um vândalo que poderia ali chegar e assaltar alguma coisa desse tipo. E tu passaste no teu carro confortavelmente. Por sinal, tu irias parar 50 metros, 10 metros depois de mim. E tu não me deste, se não tivesse coragem de me dar uma carona. O que está em São Mateus é um resumo de tantas coisas que Deus perguntará para nós em uma palavra: onde está o teu irmão Caim? Então, queridos irmãos, esta quaresma traz para nós uma reflexão no sentido de as maldades, revermos as maldades que praticamos. Por quê, querido irmão? Sim, com toda certeza, veja bem que todo mal que aos outros fazemos, duplamente o fazemos a nós mesmos. Nunca esqueça disso. O mal que eu faço a ele, duplamente estou fazendo a mim mesmo. Para quem sofre, o mal ele é externo, é periférico. Já quem o pratica, o mal é interno, é central, ou seja, ninguém pode fazer mal ao próximo sem primeiro fazer mal a si mesmo. Mas isso é claro, Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, e o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então não tem essa, que o mal que eu estou fazendo para uma determinada pessoa, duplamente eu estou fazendo a mim mesmo. Eu sou o primeiro a receber aquele mal. Quem o mal produz, não pode deixar de ser mal. Entendamos isso. Quem o mal produz, não pode deixar de ser mal, ao passo que pode ser bom quem o mal sofre. Com toda e absoluta certeza. Quem o mal sofre pode ser bom. Como pode não ser bom, mas pode ser bom. O efeito do mal, ele é transitório em quem sofre. Todavia, ele é permanente em quem o produz. Todo ato mau, isso é interessante nós sabermos,
todo ato mau, ainda que revogado pelo arrependimento, ele favorece novos atos de maldade, ele favorece novos elementos de perversidade, ele favorece a concupiscência dentro do ser humano. Todo ato de maldade, ele favorece a concupiscência, um retorno, mais uma vez, naquele mesmo ato. Mas por que isso ocorre? Porque todo ato mau, ele aumenta o abismo, ele aumenta o declive. E quem pode manter-se firme ao lado de um precipício, ao lado de um declive escorregadio? Quem pode? Não tem como. Não há como eu manter-me firme, sóbrio, tranquilo, sossegado, em paz, ao lado de um precipício. O maior bem que a nós podemos fazer é fazer bem aos outros. Por que, missionário? Porque o amor que aos outros faz bem, não esqueça disso, porque o amor que aos outros faz bem, primeiro faz bem a nós mesmos. Pense nisso. Você não está fazendo bem apenas para ele, para ela, para o outro. O bem que você está fazendo a ele, antes que chegue a ele, ele já está sendo feito a você. Assim como o mal praticado, ele é periférico em quem sofre, mas é central em quem comete. A mesma coisa o amor praticado, a docilidade, a amabilidade. Os gestos de ternura que você faz com outras pessoas, ele primeiro está em você, ele saiu de você, você está sendo, de certa forma, humanamente falando aqui na horizontal, você está sendo o agente causador desse bem. Então prestemos atenção, o amor que aos outros faz bem, primeiro faz bem a nós mesmos. O único meio de fazermos bem aos outros e a nós mesmos é sendo bom. Um cristão precisa ser bom. Um cristão precisa ter obras que condigam, que correspondam com a sua fé. A fé faz com que produzamos boas obras. As nossas obras nos acompanham. Não esqueça que aquele jovem rico, quando foi falar com Jesus, ele perguntou: bom mestre, que bem devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não mandou ele crer, não mandou ele ter fé. Jesus disse: se queres ser perfeito, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é horizontal, é amor ao próximo. É amar a Deus e amar ao próximo. Então, cuidado com essa atmosfera, com essa premissa de que para eu ser salvo basta a fé. Cuidado. Porque a minha fé pode transportar montes. Mas se eu não tenho amor, isso de nada me serve. Se eu não tenho caridade, isso não de nada serve. A fé sem obras, ela é uma fé capenga, divorciada da verdadeira salvação trazida por Deus. Então, o único meio de fazermos bem aos outros e a nós mesmos é sendo bom. O cristão precisa eliminar da sua vida as maldades, as perversidades. Ele deve lutar para construir e não para destruir. Destruir, sim, tudo aquilo que a partir dele, na vida dele, não adora, não louva, não se prostra diante de Deus. Ele tem que lutar para tirar dos olhos dele a trave que o está impedindo de ver claramente. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, olhe aqui a importância desta quaresma para todos nós. Vamos fazer o bem? O único meio de melhorarmos o mundo
É praticando o evangelho da bondade, da justiça, do amor desinteressado, do bem pelo bem. Vamos viver este evangelho. Vamos viver, aproveitar esta quaresma para bater no peito e dizer: por minha culpa, por minha máxima culpa, a minha família está ruim por causa de mim. O meu local de trabalho está um caos por causa de mim. Não vivo bem com os meus vizinhos por causa de mim. A minha cidade está no caos que está porque eu sou este político sem escrúpulos. Não sou um verdadeiro legislador. Não sou um verdadeiro executor. Alguém que esteja no executivo. Não estou sendo um bom prefeito. Então vamos destruir em nós aquilo que não está prostrando-se diante de Deus. E não esqueçamos que Deus é amor. Não esqueçamos que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. É fácil saber se nós estamos ou não estamos em Deus. Não tem muita dificuldade de fazer essa verificação. É muito fácil vermos se estamos ou não em Deus. Como é o nosso viver? Como é o nosso dia a dia? Em todos os lugares aonde vamos, onde estamos, é fácil saber se somos ou se não somos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Logo, logo a gente se reencontra.